Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BRCR11, o fundo de lajes do BTG. Pessoal, esse fundo, eu até cheguei num dos vídeos aí que eu acompanhamento mensal, eu cheguei a falar que esse fundo devia acabar, né? Até dessa, foi bem incisivo. E eu recebi alguns comentários, algumas pessoas conversando, falando sobre o portfólio do fundo, que é um portfólio bom. E eu queria conversar um pouco sobre isso, pessoal, que na minha visão ele continua patinando demais. E aí eu até trouxe uma análise aqui que vocês vão ver que na minha visão ele ainda está caro. Pelo preço que ele está sendo negociado hoje, deixa eu ver aqui, ó. Ele está sendo negociado a R$ 44,98, na verdade tá mais ou menos esse preço aí. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que esse preço é o correto dele. Vamos lá. Mais um mês acompanhando aí, relatório agora de setembro de 24. E se a gente pegar aqui, pessoal, olha só, hoje ele tá valor de mercado 47,74, 44,98 hoje, então deu uma quedinha aí. Um desconto muito grande, se a gente for pegar aqui quanto que ele está sendo negociado em relação ao VP. Vou pegar com a cotação de hoje, tá? 44,98 dividido por 89,32. 50% de deságio, né? Eu tenho que falar de deságio, tem algumas pessoas até me corrigiram num dos vídeos, falaram, para de falar desconto, que senão dá a impressão que desconto é que tá barato. Mas na verdade o deságio, o desconto não deixa de ser um deságio, mas o desconto tem uma outra conotação, né? Falar desconto tem muito mais a questão de oportunidade do que o deságio em si, né? O deságio mostra que o fundo, o mercado tá precificando ele com um baita de uma baita questão em relação ao que ele vale em tese contabilmente. E aí tem algumas justificativas. A principal delas é a vacância e, na verdade, eu não colocaria ela como a principal, eu colocaria ela como a segunda. A principal motivo, pessoal, na minha visão, é a confiança na gestão. Porque é o seguinte, pessoal, o fundo, a gente pode até considerar que o BRCR, ele tem um fundo de praticamente 10 anos, né? Se a gente for pegar aqui, ele é de 12 anos, né? 12 anos, fundo bem antigo. Inclusive, ele foi um dos melhores fundos aí há um tempo atrás, né? Considerado um dos melhores fundos. Teve uma hype muito grande e agora vem perdendo cotistas mês a mês. Mas o que é importante de falar para vocês aqui, que o fundo que é lá de trás, de dos 12 anos, né, de 10 anos atrás, ele não é o mesmo fundo de hoje. Porque o fundo ele tinha muita porcaria, fizeram uma alavancagem muito grande, inclusive com falta de informação, até de um dos vídeos que eu trouxe para vocês aqui, eu falei sobre isso, né, que o fundo, os cotistas descobriram que tinha um passivo de 900 milhões no relatório porque eles não trazem a DRE, esse mês eles trouxeram, né, mas eles não trazem o demonstrativo de resultados, não trazem o balanço. Então, para você acompanhar isso, se você já sendo um investidor que lê relatório já era difícil, imagina um investidor que não acompanha tanto assim. Então, é muita falta de informação, imóveis muito ruins, tranqueiras, né? E hoje o fundo, embora ele tenha vendido um dos melhores imóveis que ele tinha para poder reduzir a alavancagem, ele continua com um portfólio bom, como a gente pode ver aqui. Peraí, deixa eu só mostrar aqui o portfólio do fundo hoje. Ele tem um portfólio interessante, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis AAA. Embora a gente esteja falando de Rio de Janeiro, né, que são os fundos, tem 1, 2, 3, 4, 5... São quatro imóveis em São Paulo e 5 imóveis no Rio de Janeiro. E a grande questão são imóveis bons, AAA, a gente está falando do melhor padrão construtivo. Porém, pessoal, a gente está falando aqui de imóveis, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é um segmento, a gente for pensar, é um setor principalmente de lajes que vem sofrendo muito mais do que São Paulo. Então, as pessoas que eu conversei, né, falaram, Eric, você pegou pesado na questão de que o fundo tinha que acabar, porque de fato ele tem uma perspectiva que pode melhorar. A grande pergunta que eu faço será que o BTG vai assumir a mesma postura que eles têm com o BTLG, com o BRCR? Se eles assumirem e tomarem o fundo para transformar ele, quem sabe, num baita de um fundo de lajes, voltar a ser um baita fundo de lajes, aí tudo bem. A gente só depende da gestão. Por isso que eu falei para vocês que, na minha visão, esse maior deságio aqui em termos de valor patrimonial está muito mais relacionado com a gestão do que, de fato, com a vacância. E aí a gente pode ver aqui, né, que o fundo ele tem 90% de imóveis AAA, e acho que ele tem um B só, né, que é o
Cadê? Que é o MV9 aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, ele tem uma vacância alta e é uma vacância que não se resolve já há um bom tempo. Ele está com essa vacância, né, de 14,6% e de 15,3% sobre a BL, a vacância física e vacância financeira. Então ele reduz, aumenta um pouquinho, mas teve aquela questão da Senesp também, que foi um desastre em termos de comunicação. Muitas pessoas ficaram revoltadas com o fundo, e isso mostra esse reflexo aqui que a gente vê na questão cadê minha seta aqui? No número de cotistas desabando desde lá do final de 2023 para cá. Vem caindo bastante, embora a gente não saiba quanto tinha aqui, né? Porque eles não fazem com a coluna do eixo Y aqui para saber o quanto que tinha de cotista. Mas assim, um ponto que é importante, o fundo continua com uma baita de uma liquidez diária, ou seja, 1 milhão e 1,5 milhão de liquidez diária, que é muita coisa. Ainda tem 133 mil cotistas, que também é muita coisa, não é de se jogar fora. Mas aí, pessoal, a questão é a seguinte, antes de eu entrar na análise que eu fiz, queria mostrar aqui o que aconteceu, a parte do York que voltou a pagar, que também era um problema para alguns fundos, né? O York, pagamento dos aluguéis pendentes dos meses de maio, junho e julho. Eles falam sobre a volúpia da gestão em recuperar isso. A parte de análise de mercado, que eles percebem uma melhora nas visitas, como os outros fundos também vêm falando sobre isso, mas isso aqui é muito jogar informação ao vento, né? Porque como é que você mede isso, né? Como é que você evidencia isso? É difícil. E o retorno de 13,3%, ou seja, é o mercado precificando o retorno do fundo, um risco dele, a taxa de desconto dele em 13,3% ao ano. E aí, pessoal, eu fiz um estudo aqui baseado no fluxo de caixa descontado, que inclusive até teve uma pessoa que perguntou, né, sobre a questão do fluxo de caixa descontado, que também pode ser usado para fazer precificação de fundo. E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, eu adotei as seguintes premissas, e aqui é só para vocês entenderem o quanto que é complexo você simplesmente... Isso vale para ação também, né? Você usar o fluxo de caixa descontado, porque cada analista que vai fazer isso vai adotar algumas premissas, e as premissas mudam completamente o resultado que o resultado final vai dar. Então, quais foram as premissas que eu usei? Obviamente, o dividendo pago por mês de 50 centavos, as cotas de circulação, isso não tem o que mudar. Pessoal, eu adotei aqui a taxa de desconto de 13,3%, que é o que o mercado está precificando hoje. E aí a gente vai mexer nela um pouquinho para vocês verem qual é o efeito da taxa de desconto no preço da cota. Taxa de crescimento dos dividendos nos próximos anos. Pessoal, eu considerei zero, porque de fato o fundo não tem mostrado que isso vai aumentar. E eu fiz uma análise para 5 anos e depois para perpetuidade. Eu poderia ter aumentado para 10 anos, mas eu fiz para 5 anos, só para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção do quanto que ficaria. Então, pessoal, fazendo toda a análise do fluxo de caixa, com base nessas premissas aqui, eu chego a um valor justo de cota de 45,11, ou seja, um pouquinho mais alto do que o mercado está precificando hoje, de 44,98, ou seja, chegando nessa análise aqui, mostra que o mercado está precificando o que de fato é a perspectiva para o futuro. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos aumentar para 10% ao ano o crescimento de dividendo, que é praticamente impossível. Mesmo assim, vai para 51,64, aumenta muito pouco. Mas vamos voltar aqui, eu quero mudar a taxa de desconto, vamos diminuir um pouco o prêmio de risco dele, vamos para 10%. Aí a gente tem um aumento significativo, vai para 60 reais a cota, ainda abaixo do que o valor patrimonial dele, para vocês verem como esse fundo ainda tem problema, e é muito mais um problema de confiança, né? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, essa daqui, eu fiz esse estudo aqui para vocês, fiz uma premissa de 5 anos, depois perpetuidade. Aliás, se vocês tiverem interesse nessa planilha, eu deixo para vocês aqui, eu só quero que, se esse vídeo chegar a 100 likes e 1000 visualizações, eu deixo para vocês essa planilha aqui, e aí eu aviso em algum dos vídeos aí que eu fizer, que eu deixei a planilha para vocês aqui, tá bom? É uma planilha bem simples, pessoal, não tem muito que
sim, não tem nada demais aqui, não tem nada de muito, muito rebuscado. É um fluxo de caixa simples aqui, um fluxo de caixa descontado com base em 5 anos. Mas era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês, só para vocês entenderem que, de fato, eu acho que eu posso ter exagerado um pouco na questão de que o fundo devia acabar, mas a gente está falando de um fundo que depende muito, mas sim, 90% do trabalho da gestão em recuperar a confiança. Como eles fizeram com o BTLG. Quem sabe o BTG consegue fazer isso com o BRCR e ele volta a ser um bom fundo de lajes. Oportunidade para crescer ele tem, se a gente for ver, e acho que é por isso que algumas carteiras recomendadas colocam ele na carteira, o que eu acho um certo risco, porque com tanto fundo melhor que ele, para mim não faz muito sentido, ainda mais no momento que a gente está hoje. Mas é isso, pessoal, é mais assim, até uma justificativa de um certo exagero que eu fiz no último vídeo, né, no vídeo, nos últimos 2 vídeos, não lembro qual foi, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.